De volta com Sala de Imprensa, hoje dia 24 de novembro de 2015, nós estamos conversando com o Vitor Maioli, proprietário do Magazine Grande Rio, uma das figuras emblemáticas do Grupo Grande Rio, como eu disse no início do programa. Vitor, você fez essa história, você contou um pouco dessa história do Grande Rio, né, da loja que nasceu pequena e hoje passou das fronteiras de Guarapari, na Tem Alfredo Chaves, e é um sucesso lá também, como é em Guarapari, graças a Deus. A gente falava agora aqui em off dessa questão de relacionamento com o colaborador, dessa questão de comprar ideia. Você colocou uma coisa interessante, assim, quando você aborda um colaborador, um colega de trabalho, e você pergunta para ele o que você pensa da vida, né? O que você quer. E isso, de repente, pode passar pela cabeça dele, deve passar, uma reflexão não só por aquele momento, aquele instante, ou aquele período que ele está nessa empresa, mas para a vida dele. O que você quer? É isso mesmo que você quer da sua vida? Você sonha algo mais? Você está conosco de corpo inteiro? Né? Esses valores, esse é um valor da empresa, você ter um funcionário que tem a liberdade de estar com o proprietário da empresa, o patrão, vamos dizer assim, o chefe dele, e ter essa liberdade de ter essa conversa. Esse seria ou é um dos grandes valores da empresa? Sim, é um dos grandes valores, porque nós temos lá gente com quase esses 30 anos de história, né? Porque começou a família, então a família conduziu durante alguns anos somente a família, e aí com a entrada, por exemplo, principalmente do Magazine Grande Rio, que surgiram os primeiros funcionários, né? Então a gente tem gente conosco até hoje, desde o início lá, desde a primeira abertura da filial em 94 no Magazine. E com essas pessoas a gente tem realmente tido essa conversa bem mais próximas, né? Porque são pessoas que já fazem história mesmo no Grande Rio, né? Que começou lá às vezes fazendo uma reposição, sendo um auxiliar de um montador e hoje é chefe de um setor, né? Então a gente precisa saber se ele está satisfeito, a gente precisa saber se ele tem um desejo de continuar nessa empresa, se o futuro dele é essa empresa ou se ele visualiza uma outra coisa, né? E a gente tem recebido um retorno bem gratificante. Não é isso que eu quero, agradeço já pelo que vocês fizeram, toda a promoção que fizeram, e quero estar junto aí mesmo. Se algum dia precisar de mim, além do que eu já sou, estou firme aí. E é até interessante que nós temos casos lá que não é só uma pessoa. Às vezes é o casal e tem casos que é até a família. São 1, 2, 3 peças que estão no Grande Rio. Porque o Grande Rio, diferente de alguma metodologia, principalmente de grande rede, que não aceita-se uma pessoa muito próxima, nós não temos isso. Pelo contrário, nós temos alguém, por exemplo, que talvez hoje a esposa está lá na casa de utilidades e o esposo trabalha no nosso depósito. O gerente está na loja filial do centro e a esposa está lá no setor de vendas, na nossa loja de Muxaba. Então tem muito isso. Como também tem filhos desse casal envolvido também na família. Enfim, são famílias que estão, digamos assim, há algum tempo no Grande Rio, satisfeitos, né? Isso, e que dependem do Grande Rio, né? Como nós dependemos de cada atitude, de cada trabalho, de cada esforço que eles fazem dia a dia junto conosco, junto com os clientes. E esse um outro valor, que esse é imprescindível também, esse relacionamento com o cliente. Você disse que tem pessoas que estão quase 30 anos ou 30 anos, né, nessa história, ou quase 30 anos de história. A gente vai falar daqui a pouco desses 30 anos do Grande Rio. Mas existem também aqueles clientes que estão lá fiéis a esse tempo todo. Sim. O Grande Rio mantém esse contato com o cliente desde quando se originou, né? Então, a questão do diálogo, isso foi um dos grandes fatores que fez com que o Grande Rio tivesse esses 30 anos de história. A entrega, a montagem, o preço, a qualidade do produto, a parceria com as mídias, né, com a imprensa, tudo isso
Dentre eles, um fator é esse diálogo, né? Hoje, Fabiano, eu posso garantir que tem gente que sai de casa para conversar comigo, né? Sai talvez até de um local mais distante para estar lá, passar meia hora comigo, conversar, falar da vida dele, falar da família dele, falar da propriedade que ele comprou, de alguma coisa. Por quê? Porque é muito mais do que a questão comercial. Há uma amizade, né? A gente percebe muito também o diálogo na hora de comprar, né? Na hora de negociar. Vou ver com o seu vendedor e não sai não, quero ver com você que você pode fazer algo melhor. Então a gente está lá para isso, e foi esse relacionamento que foi crescendo. A questão da renegociação de dívida, né? Qual a loja hoje, somente no nosso setor de imóveis eletrodomésticos, que consegue fazer essa sintonia de você chegar, sentar, né, à parte, explicar a sua situação e falar: eu quero pagar, mas eu só posso pagar dessa forma, eu só posso pagar se você conseguir fazer isso para mim. É muito difícil, porque hoje é número. Hoje está no computador, aí puxou ali, automaticamente a pessoa é registrada pelo computador, automaticamente os juros é calculado pelo computador, e ali não é assim. Claro que é, o sistema é assim, mas não há a regra para isso, né? Sempre tem uma exceção. Então nós vamos mexer no computador na forma que a gente pode, né? Tirar os juros, diminuir os juros, deixar sem juros, fazer uma parcela dessa forma. É até interessante, eu até costumo explicar até com um fato que me aconteceu há uns 90 dias atrás. Eu fui no consultório, estava aguardando para ser atendido, e quando eu cheguei eu vi que tinha uma senhora do meu lado e que eu conheço essa senhora é minha cliente, mas como eu não tinha tanta certeza, aí ela já foi: Vitinho, é você, tá? Tem uma coisinha para te falar aqui. Aí foi no pé do ouvido, né? E me deu uma satisfação, né, sobre a fichinha dela. Aonde que você vê isso com uma outra loja, né, nesse nosso setor, nesse porte assim, de imóveis eletrodomésticos? E nesse mundo de hoje. Então é gratificante isso. Você deu essa liberdade, essa oportunidade do cliente chegar até você. E essa satisfação é um retorno, é um respeito dela para com você, né, pela uma compra que ela fez, que ela quer te dar uma satisfação de uma situação que ela está vivendo, né? Então, assim, eu acho que é bem legal esse relacionamento que tem ocorrido tanto com o nosso funcionário como o nosso cliente. Eu já ouvi de uma pessoa a respeito de legado, de história de vida. Pessoa próxima, pessoas aqui. Depois tem até um caso uma prosazinha do Mário Sérgio Cortella, que também é bem interessante com relação a isso. Mas aqui, de pertinho, uma pessoa diz assim: olha, fulano, eu não sei o que ele vai fazer quando ele chegar diante de Deus. Aí eu falei: mas por quê? Não, porque Deus vai perguntar para ele: o que você fez? Eu não fiz nada não. Então, você nem tentou, você não deixou as palavras dela, você nem deixou assim a marca do sangue na pedra. Se você tentar subir na pedra, não deu e ralou o dedo, deixou o sangue. Não fiz nada. O que ele vai falar? E o Mário Sérgio Cortella tem uma coisa interessante que fala assim, uma das palestras que eu já vi várias vezes, e até recomendo: se você não existisse, que falta faria? E aí ele entra numa palestra de 1h30, o título é esse: se você não existisse, que falta faria? E ele vai falar de legados, de histórias, né? Como é que a vida, qual o tamanho da sua vida? Ele fala assim, tem um autor inglês que é Benjamin Disraeli, que ele diz assim: a vida é muito curta para ser pequena, basta que ela curta seja para que nós possamos apequená-la ainda mais. E aí ele vai explicar como que a vida é pequena, como que sua vida é pequena, quando a vida é fútil, banal, morna, né? E aí ele vai falando dessas coisas. Essa história, isso é uma coisa até assim que me emociona. O mundo de hoje parece que só constrói grandes histórias quem está na grande mídia, quem está na imprensa nacional ou mundial. E é bom que nós reflitamos, nós de Guarapari, nós comunidade, nós cidade, que estamos integrados aqui
né? Pessoas que ligam a televisão, que passam agora, por exemplo, que está zapeando e falam assim, ó, o Vitinho lá, quem está vendo a entrevistando hoje? Para ver. Então, aquela história de pensar global, mas agir local. Então, essa história, né, desse relacionamento é um legado que não é só comercial, não. Um legado de vida. Com certeza seus filhos estão vendo, seus sobrinhos estão vendo, os filhos do Carlinhos estão vendo, né, de outros funcionários estão vendo isso lá de perto. E isso aí com certeza é uma história que merece um registro maior, porque é com certeza algo que muita gente, estou fazendo esse registro, porque muita gente acha que só constrói uma grande história quem está na grande mídia e ele vai ver lá, né, uma hora de entrevista em nível na rede nacional. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas perto da gente construindo histórias belíssimas, como é a história da família Grande Rio. Queria deixar mais esse registro aí. São momentos difíceis da gente ter e quando a gente tem que falar.